Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 33 de língua portuguesa para o 9º ano. E antes de nós iniciarmos a nossa aula, você já pode providenciar o seu caderno de língua portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador, para que você possa fazer anotações importantes a respeito dessa nossa aula. E o assunto da aula de hoje será o estudo dos pronomes relativos. Os objetivos propostos para esta aula são os seguintes: compreender o conceito de pronome relativo, reconhecer as diferentes formas de pronomes relativos e identificar casos em que o uso do pronome relativo gera ambiguidade. Então, vamos lá, né? Vamos começar com esta frase que a professora colocou ali para vocês e que diz o seguinte: vi um homem estranho que saía da livraria. Percebam que nós temos nesta frase uma palavrinha que está destacada de outra cor, que é o que. Esse que tem o mesmo sentido de o qual, é que eu chamo de pronome relativo. E essa palavra, ela está fazendo referência a um termo que já foi dito anteriormente na frase, que é o termo um homem, né? Então, vejam aí já com esta frase que o pronome relativo, ele vai ter uma função importante que é retomar termos já ditos anteriormente para evitar uma possível repetição e com isso também melhorar a coesão textual da frase, né? Então, para que eu não precisasse dizer vi um homem e esse homem saía da livraria, o que tornaria muito repetitiva, né, a expressão um homem, então eu usei um pronome relativo. Muito bem. Então, vamos ao conceito, né? Pronome relativo é aquele que normalmente refere-se a um termo anterior. Neste caso, então, a gente chama de antecedente, né? Dentro de uma frase, de um enunciado, substituindo-o para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações ou ainda torná-la muito repetitiva, né? Então, por isso, o pronome relativo, ele funciona como uma ligação entre duas sentenças, né? Entre duas orações, certo? Comumente aparecendo, então, no início da oração que se liga à anterior. Quais são, então, os pronomes relativos, né? Nós temos várias palavras na nossa língua que funcionam como pronomes relativos. Então, vamos começar com a ideia de que os pronomes relativos, eles podem ser variáveis ou invariáveis, né? Ou seja, tem pronomes que não mudam e tem pronomes que podem sofrer flexões tanto de gênero quanto de número, ou seja, podem ser flexionados no masculino e no feminino ou ainda no singular e no plural. Estes, no caso, seriam então os pronomes variáveis, né? Aqueles que sofrem algum tipo de variação. Os pronomes que a gente chama de invariáveis, que só existe uma única forma, são os pronomes que, quem e onde, certo? Então, essa forma será sempre essa, independentemente do contexto. Não existe ques, nem quens, nem ondes, certo, pessoal? Por isso, então, estes três são invariáveis. E já os pronomes variáveis são os seguintes, ó, o cujo, que tem as variações cuja, cujos e cujas. O pronome o qual, que tem as variações a qual, os quais e as quais. E o pronome quanto, que varia para quanta, quantos e quantas, né? Então, aqui percebam que a gente pode flexionar
tanto no plural quanto no feminino, no singular e no masculino. Por isso, então, eles são chamados de variáveis. Muito bem, vamos agora, então, ao estudo desta tabela, o uso dos pronomes relativos. Devem ser usados conforme a intenção que eles transmitem. Isso também é uma coisa bem relevante aqui para o nosso estudo, bem importante, pessoal. Então, vamos começar aqui com o pronome que. O que é um pronome relativo que, dentre todos esses, ele é considerado sempre o mais usado. E ele refere-se a coisas ou ainda pessoas. Olhem lá o exemplo. Não sei mais o que é certo. Então, esse que, referindo-se ali a uma situação, né? Temos também o pronome quem, que refere-se somente a pessoas. Quase sempre ele vai ser precedido de uma preposição. Verifiquem o exemplo. Este é o candidato de quem você falou? Então, ali o pronome quem está acompanhado da preposição de. Temos também o pronome onde, e o pronome relativo onde, ele refere-se a lugar. Pode ser utilizado também com preposição. Exemplo, a casa onde moramos é bonita. E aqui eu posso dizer também a casa na qual moramos é bonita. Pronome qual, né? Então, seguindo aqui a tabela, agora na parte de baixo, sempre precedido por artigo. Usa-se depois de preposição com 2 ou mais sílabas. Exemplo, aquela é a empresa para a qual trabalho. Então, temos aqui o artigo a acompanhando o pronome relativo qual. Pronome relativo quanto, depois de pronomes indefinidos, tudo, tanto e todos. Então, ele vai vir acompanhado de um destes pronomes indefinidos. Exemplo, leve tanto quanto conseguir carregar. Então, eu tenho o pronome relativo quanto, acompanhado do pronome indefinido tanto. E, por último, o pronome relativo cujo, que liga 2 substantivos e dá uma ideia de posse. Ele vai concordar em gênero e número com aquilo que ele possui. Então, olhem lá o exemplo. Este é o pintor cujo quadro é muito apreciado. De quem é o quadro? O quadro é do pintor. Então, vejam aí essa ideia de posse. Eu só posso usar o pronome cujo, cuja, cujos e cujas se estiver aí incutida esta ideia de posse. Não podemos esquecer deste detalhe. Tem muitas pessoas que empregam o cujo de forma errada, né? Então, a gente tem que estar sempre associando a essa ideia da posse, né? O quadro é de quem? O quadro é do pintor. Então, este é o pintor cujo quadro, né, é muito apreciado, ok? Muito bem, então usem essa tabela sempre que vocês precisarem consultar, né, o uso desses pronomes, certo? Então, cada um deles tem uma intenção, né? Por isso que a gente faz o uso dos pronomes relativos. Vamos lá então, né? Usos dos pronomes relativos, que, o qual e suas variáveis. A qual, os quais, as quais, tá? Então, quando essas palavras elas possuem função de pronome relativo, podem referir-se a pessoas ou coisas, exercendo o papel de referente do antecedente, daquilo que veio antes. Quando a regência verbal exigir, os pronomes relativos eles podem vir antecedidos por uma preposição. Então, tem algumas situações que precisa a preposição presente. Vamos observar nos exemplos abaixo. Eu comprei uma casa que fica num bairro próximo daqui. Então, qual é o termo que foi substituído ali pelo pronome relativo que? O termo casa. Eu comprei uma casa, a casa fica num bairro próximo daqui. Mas não há essa necessidade de repetir 2 vezes casa, então eu retomo fazendo uso do pronome relativo. Não vi a bolsa da qual você está falando. Então, não vi a bolsa, você está falando da bolsa. Então, eu retomo esse antecedente bolsa,
usando um pronome relativo. Neste caso, eu usei o pronome a qual, que eu precisei acompanhar da preposição, por isso, da qual, certo? Não esqueçam que a preposição da é a junção de mais a. Muito bem, pessoal. Prosseguindo. Uso do pronome quem. Quando possui função de pronome relativo, ele vai referir-se a pessoas ou a coisas personificadas. Embora o uso do que ou ainda do qual seja possível ao referir-se a pessoas, o mais indicado é que a gente utilize o pronome relativo quem, certo? Esse pronome ele normalmente será antecedido por uma preposição. Observem os exemplos. As pessoas de quem você falou são realmente muito talentosas. Então, estou falando de pessoas, por isso fiz o uso do quem. Ele veio acompanhado da preposição de, as pessoas de quem. Eram muitos os clientes a quem eu atendi hoje. Clientes, pessoas, por isso o pronome relativo quem, que também veio acompanhado da preposição a. Muito bem, vamos lá. Cujo e suas variáveis. Então, geralmente, exigem antecedente e, consequentemente, expressos dentro da frase, dentro da oração, pois indicam relação de posse, como eu já comentei ali anteriormente, O antecedente, aquilo que veio antes, ele possui alguma coisa que está lá na ideia seguinte, Então, note que a variação ela precisa ocorrer quando houver necessidade de concordância com aquilo que vem depois. Pois não se usa artigo após esse pronome. Então, é muito importante, pessoal, também essa ideia, Não se usa artigo o e a acompanhando cujo e cuja. Não é o cujo, a cuja, os cujos, as cujas. Tá? Então, grava essa ideia que não se usa artigo. O cujo não vem acompanhado por nada, certo? Este é o escritor cujo livro é muito lido. Veja bem, o livro do escritor. Olha a relação de posse, Então, o cujo está corretamente empregado aí. Tem a relação de posse, não preciso colocar o artigo, não devo colocar, Porque não precisa do uso desse artigo aí, nem de preposição. E o outro exemplo, aquela é a dona da loja cujas vendas dispararam no último trimestre. As vendas da loja, também relação de posse, Então, só se usa cujo e suas variáveis quando tiver estabelecida essa relação de posse. Muito bem, vamos lá. Pronome relativo quanto. É um pronome relativo que virá o que? Antecedido por um pronome indefinido. Pode ser o tudo, todo, toda, todos, todas, tanto. Olhem lá os exemplos. Fez tanto quanto podia, mas não conseguiu. Então, antes de eu usar o pronome relativo quanto, eu precisei colocar acompanhando ele um pronome indefinido. Tudo quanto era gente apareceu hoje. Da mesma forma aqui. O quanto veio acompanhado do pronome indefinido tudo. Temos também o pronome relativo onde, que terá valor de em que e sempre vai se referir a um lugar. Aquele foi o lugar onde nos conhecemos. Neste parque, eu gosto do brinquedo onde fomos por último. Eu também posso trocar pelo em que. Aquele foi o lugar em que nos conhecemos. Ou ainda, aquele foi o lugar no qual nos conhecemos. Da mesma forma, a frase seguinte. Neste parque, eu gosto do brinquedo em que fomos por último. Ou ainda, eu gosto do brinquedo no qual fomos por último. Então, são possibilidades de reescrita da mesma frase utilizando pronomes relativos que têm o mesmo valor. Quem e onde são pronomes relativos que, eventualmente, aparecem sem fazer uma referência a algum termo antecedente. Então, olha lá, fico onde sinto que devo.
Então, esse onde, ele não tem ali um referente anterior, né? Ele não tem um antecedente que ele está retomando. Da mesma forma, na oração seguinte, quem tudo quer, tudo perde. O quem não está retomando nenhum termo anterior, tá? Então, assim podemos observar que os pronomes relativos, eles são utilizados majoritariamente, quer dizer, na maioria das vezes, para ligar um termo ou uma oração a um outro termo ou a uma outra oração e também para substituir um termo que já foi usado no enunciado anteriormente, mas sempre de modo específico e de acordo com o termo que está sendo substituído, né? Se é pessoa, se eu estou me referindo a lugar, né? Então, é muito importante aquela tabelinha que a gente viu lá no início. Os pronomes relativos agora e a ambiguidade, né? A ambiguidade, que é um assunto que a gente já estudou também. Então, pode ocorrer de uma frase ficar ambígua, né? Ou seja, quando ela tem mais de um sentido, a gente diz que ela é ambígua. Então, olha ali o exemplo. Eu procurei o livro e a revista que perdi. Está lá o pronome relativo que. Nesse caso, não se sabe se o livro e a revista foram perdidos ou apenas um deles, né? Porque eu estou retomando os dois termos ou eu estou retomando apenas um dos dois. Então, a ambiguidade, ela vai ocorrer aqui, por quê? Porque ambos são antecedentes do pronome relativo que. Né? O que está retomando as duas palavras, então eu não tenho certeza a qual das duas ou ainda as duas, tá? Como é que a gente poderia desfazer, então, essa ambiguidade, né? Reescrever a frase para que ela não fique ambígua. Então, eu tenho duas possibilidades aqui. Primeira possibilidade, procurei o livro e a revista a qual perdi. Nesse caso, se eu uso o pronome a qual, eu estou apenas me referindo à revista, né? Então, desfiz a ambiguidade, eu não perdi o livro, eu perdi apenas a revista. Segunda opção, procurei o livro e a revista, os quais perdi. Agora sim fica claro que eu perdi ambos, porque os quais está no plural, então se refere tanto ao livro quanto à revista, né? Então, existem formas da gente evitar essa ambiguidade, que é usando esses pronomes alternativos como o qual, a qual, os quais ou as quais no lugar do pronome que. E agora, pessoal, né, chegou a hora boa, a hora dos exercícios, então é a hora de você colocar a mão na massa para que você exercite esse conhecimento da aula de hoje. É muito importante que você faça, então, os exercícios propostos. Muito obrigada pela sua atenção e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais!